Pois é, pessoal, nós estamos aqui, ó, um dos maiores empresários do estado. Mas tem que profetizar, né, Irão? Profetizar. Profetizar. Recebe. Claro, com certeza. Recebe as suas palavras. Isso aí, cara. Tomamos posse. Você, antes de abrir sua empresa, você trabalhava empregado lá na FAESA, né? Foi lá que você começou trabalhando? Instituição de ensino, não. Antes de trabalhar lá, a gente trabalhou na Unopedras, marmoraria. Nossa. Como mapelista da polimento em pedra. Como é que é o nome? Mapelista. Mapelista? Isso aí. Ah, nunca ouvi falar isso. Que o nome é mapelista. Eu acho que eu nasci trabalhando, cara. É? Vendia pão, né? Lá foi carteira assinada. Começou vendendo picolé na rua, já vigiou uns carros ali no Estrabon ali. É? Disso aí vendeu pão. Aí do pão a gente trabalhou num ferro velho de carro muito tempo também. Quando menina, 13, 14 anos. E parti um carro no Machado lá. Aonde? Ferro velho. Ah, você trabalhava no ferro velho também, trabalhei em ferro velho, né? Trabalhei em ajudante de carga e descarga, SL Transporte, faz de 16 para 17 anos. Dali eu fui trabalhar no restaurante 70 graus em Campo Grande, de churrasqueiro. Eu nasci trabalhando. Rapaz, já foi tudo, né, cara? Trabalhei. Ó, já tomou conta de carro, já fez de tudo, né? Já fiz de tudo um pouquinho. Tudo um pouquinho. Por isso que as pessoas falam bem assim, quando a pessoa fala assim, pô, já fiz isso, às vezes você pega um cantor, um artista, um cara que já tá no auge da sua carreira, aí ele fala assim, já fiz isso, aí a pessoa olha, tá, mas ele é tão novinho, né, pra fazer tanta coisa, né? Mas o brasileiro, ele tem essa, quando ele é trabalhador e a necessidade, né, ele começa a trabalhar cedo, né? Mas pular cedo. Pular cedo da cama. Quando sente o gosto do dinheiro suado, dinheiro justo, honesto, o cara toma gosto pelo... Essa não é uma realidade, de muitos brasileiros, porque hoje os pais protegem muito, quando eles podem, né? Mas tem situações que os pais não podem, né? Então o cara tem que pular cedo mesmo. Era uma situação, né? Eu acho que essa proteção atrapalha muito, porque a gente aprende a dar valor nesses princípios aí, que a gente pegando no que tem que ser pego, né? Pegando duro ao cedo, a gente aprende a dar valor. Mas quando os pais protegem, eu creio que causa uma certa... Essa proteção, o pai acaba dando muito fácil. Essa facilidade acaba atrapalhando o desenvolvimento, a pegada do trabalho, no gosto pelo trabalho. E quando a pessoa tem essa... Hoje, a pessoa, ela põe na cabeça a questão da estabilidade. Você vai se formar ou você vai arrumar um emprego, aí você vai ficar preocupado mais com a estabilidade, a estabilidade do emprego. Mas aí teve um momento da sua vida que você teve que tomar uma decisão, né? Sim. Abrir mão da estabilidade para arriscar no seu próprio negócio. Foi o período da FAESA. Sim. Foi o período da FAESA que eu cheguei para os meus patrões e minha chefe, e coloquei pra ela, né, que eu queria trabalhar pra mim mesmo e tava pedindo pra sair do trabalho, pra arriscar nisso. Mas nesse período eu conciliei durante um ano, uns 8 meses a um ano, o trabalho por conta própria. Minha esposa ficava lá no pequeno comércio no bairro, na rua do bairro. A gente tocou ali um ano, acordava cedo pra agilizar o que podia agilizar, e ela assumia e a gente ia pro trabalho. Aí na volta do trabalho, comprava as mercadorias que a gente vendia lá para os moradores de pé. Comprava as mercadorias, colocava lá no comérciozinho. No outro dia mesmo, rotina. E quando eu vi que o que a gente fazia no dia era equivalente ao meu dia de trabalho, eu pedi para sair. E como é que foi essa experiência você chegou lá pro seu patrão e falou, poxa, eu quero... Como é que foi isso? Foi uma experiência gratificante, porque eles
perguntaram o que eu queria para poder ficar. De tão bom funcionário que você era. Me fizeram essa proposta. Porque eu executava o que eu tinha que ser feito, né? Não era o melhor, né? Era ser bom funcionário. Fazer o que tem que ser feito no ambiente de trabalho. Então, foi gratificante por eu me sentir valorizado na minha área lá, que eu trabalhava de motorista. Trabalhava de motorista. Eu me senti reconhecido no meu trabalho. Então isso foi gratificante, mas ao mesmo tempo triste, que eu tinha muita amizade no trabalho. A pessoa acaba construindo uma história dentro do trabalho, né? Eu trabalhei lá 5 anos. 5 anos lá. Quer dizer, você passa mais tempo trabalhando do que no convívio da sua família, no convívio das pessoas, né? Então aquilo ali passa a ser sua família. Aí você cria laços, né? Cria laços. E tipo assim, você participa mais da sua vida com o seu ambiente de trabalho, com seus amigos de trabalho, com a própria família. Então, o trabalho por conta própria beneficiou esse lado, né? Esse desfrutar com a família, ficou mais suave. Melhorou essa área. Mas, mesmo assim, você sentiu medo, Heron? Sentiu medo? Tipo assim, poxa, eu tô com certo aqui e tô partindo para incerto, né? Você chegou a sentir esse medo? Eu não senti medo porque foi um arriscar, assim. Era eu e minha esposa, nós não tinha o Eduardo ainda, nosso filho. A gente não tinha ele, então era só eu e ela. Então eu pensava assim, o pouco que a gente fizer dá para comer. Então vou arriscar algo que já tá dando certo, na minha visão. Já tava dando certo, porque já fazia o que eu ganhava no trabalho, já tinha dobrado meu salário, vamos dizer assim. Eu ganhava o X, então lá no trabalho por conta própria eu já fazia mais um X. Então, se eu desfrutava ali, se eu conseguia manter minha vida com aquele salário X, aquele outro X que eu ganhava ia manter do mesmo jeito. Certo. E eu ia poder me dedicar mais no trabalho por conta própria, né? Na empresa. E você também tinha orientação de Deus também nesse momento. Você já estava firme na igreja, né? Com certeza. Eu estava caminhando na igreja. A pregação, o evangelho, a influência né, te moveu também para essa visão? Você percebe que, você consegue entender que isso te moveu para essa visão? A influência de Deus, de acreditar em Deus, a pregação de que você tem que... Isso foi fundamental, porque eu tenho em mim, tenho certeza disso, que o que nos encoraja é Deus, né? A palavra dele, a Bíblia. Quando ele descreve lá em Gênesis que nós nascemos para dominar, para dominar todas as coisas, então nós somos mais que vencedores, a palavra fala. Nós somos amados. Né? Não é cabeça, não é cauda. Nós somos cabeça. Então isso nos encoraja, essas palavras que foram deixadas ali pra gente, na palavra de Deus. Isso nos encoraja, nos mostra que nós nascemos para vencer. Nós somos mais que vencedores, não é nem vencedor lá fala, nós somos mais que vencedores. Então isso foi fundamental. E a gente estava caminhando, no início da caminhada ali, né? Mas foi fundamental. Ontem eu visitei uma empresa, que eles estavam passando os processos dentro da empresa, coisas assim assustadoras, coisa de filme de terror. Ó, você tem ideia? O fogão, 3 horas da manhã explodiu. Não é o gás que explodiu, é o fogão. Quebrou o vidro do fogão, 3 horas da manhã veio, pum, quebrou o vidro do fogão. É assustador. E eles estavam passando muita tribulação naquela empresa. Aí a irmã me chamando para ir lá abençoar a empresa, orar por eles lá e tal, e fui. E naquilo que eu estava lá ministrando sobre a vida deles, eu falei uma coisa assim, disse assim, olha, vocês estão passando muitas tribulações aqui, muitos desafios, e eu quero que vocês tenham a visão assim, olha para Davi. Davi era um camponês que estava lá dentro do mato, e de repente aparece na vida dele um gigante. Imagina Davi ser o gigante Golias. Quem era Davi? Não tinha nem entrado no cenário. Não tinha entrado no cenário. Então os gigantes, os desafios, né, vão só nos fazer ir para um patamar maior. Quanto maior o gigante, maior o patamar. Então eu imagino que você
teve momentos da sua vida que você viu gigantes na sua vida. Qual desses gigantes que eu tô falando, que você fala assim, pô, esse gigante que foi difícil? Qual deles? Você tem essa experiência? Tem vários gigantes. Então, e qual deles você fala assim, poxa, se esse gigante não tivesse aparecido na minha vida, hoje não, né, serviu de experiência para mim. No momento da decisão de você contratar pessoas, é um gigante. Você tá ali, você tá ali trabalhando, levando a empresa sozinho, você e sua esposa. Isso gera um desgaste. Então você vê a necessidade de contratar alguém para te ajudar. Então essa seleção de contratar alguém para te ajudar foi um gigante. Então foi difícil decidir isso, e depois que você decide e derruba esse gigante, você vê que fica mais leve, você tem mais tempo, você acaba adquirindo mais tempo para você trabalhar em outra área, dentro do seu próprio negócio, desenvolver uma outra coisa. Sua mente fica mais leve. Então esse foi um dos gigantes. Outro gigante foi o comércio. No início ele gira, você gira o que entra, repondo mercadoria. Não sei se você já ouviu falar que você só vê lucro depois de 1 ano, 2 anos do comércio. Então eu passei esse processo e tive o desafio de sair do aluguel. A gente começou no aluguel. Então esse passo para você adquirir o terreno e construir, isso foi um gigante que a gente venceu também. A gente comprou o terreno, nesse processo construiu e saiu do aluguel. A gente viu muita mão de Deus nesse processo, mas eu vi como um gigante também, que a gente venceu. O gigante da construção. Que era o desafio. É o desafio, você tem que conciliar algo, administrar, né? Certo. Que entra, o que sai, repor mercadoria, pagar funcionário. E você. Uma administração que tem que ser bem alinhada. Então, é um gigante e tanto, né? Porque muitos podem falar assim, poxa, eu não vou entrar nessa seara, que pode ser que eu não dê conta. Mas tem que. Entendeu? Aí gera aquele medo, né? Aquele medinho, mas é preciso encarar. Lógico, tem que ter muito cálculo. Você tem que saber muito o que entra, o que sai, qual a sua receita, o que você tem que sobra para você poder investir ali. Mas com essa necessidade que você teve em se organizar por causa desse gigante que você estava enfrentando, isso também te traz uma experiência para que na hora da... Sim. Né? E seu relacionamento com o dinheiro? Eu percebo que você, por exemplo, entende a função do dinheiro. Sim. Tem poucas pessoas que entendem isso. Porque tem pessoas que, ao invés de escravizar o dinheiro, fazer com que o dinheiro tenha o seu propósito, que é servir, passa a ser um escravo do dinheiro e um servo do dinheiro. Mas eu percebo que você tem um bom relacionamento. Quando é que você começou a ter essa visão a respeito do dinheiro na sua vida? É a partir do momento que você precisa enxergar a necessidade do outro, né? Primeiro você tem que enxergar a necessidade do outro, saber que o dinheiro ele foi feito para girar, não pode ficar parado. O juntar dinheiro eu não acho ser uma ideia muito correta de juntar dinheiro. O dinheiro tem que ser movimentado. Então eu preciso de construir algo, vou precisar da mão de obra. Se eu posso aliviar a minha barra do trabalho contratando alguém, o dinheiro vai servir para isso. Se você precisa de fazer alguma coisa relacionada ao seu trabalho para melhora para o seu cliente, o dinheiro vai estar ali para você fazer isso. Então, acho que com essa visão aí que eu adquiri isso. E você falou aí, me veio na mente isso agora, mas você tá automático, eu não percebia isso, mas você falando agora, já não tem outra utilidade se não for trabalhar para você. Justamente. Porque se tem uma coisa que a gente... o que é ser rico?
não é ter muito dinheiro, porque muito dinheiro é ser muito rico. Mas é quando você faz com que o dinheiro te sirva. É você, igual você está aqui, mas o dinheiro está entrando. E para isso acontecer, você tem que ter mão de obra, você tem que ter pessoas qualificadas e tal. E também não ser silvino, né? Mesquinho, né? Viver, né? Você tem que viver. O dinheiro tem que te proporcionar a vida. E desfrutar, né? O dinheiro tem que te proporcionar o desfrute da sua vida. Então, se você vive pro dinheiro, você dificilmente você vai desfrutar dele, do que ele te proporciona, né? Certo. Então você tem essa mentalidade. Que você tem que ter lazer, você tem que ter, né? É necessário, senão você se sobrecarrega ao ponto de definhar. E quais são os seus planos, assim, em relação ao seu comércio, ao seu negócio? O que você está fazendo agora? O plano que você tem e o que você está fazendo? O plano agora a gente está ampliando, né? A gente tem 120 metros quadrados de loja. Vai dobrar, né? Vai para quase dobrar, né? Vai para 200 metros de loja. E o projeto... Tem uns projetos em andamento aí de outros ramos, né? Tem projetos, tem os sonhos de investir em outras áreas. Baseado na Bíblia mesmo também. Como assim na Bíblia? A Bíblia também, que lá em Provérbios fala que a gente... Vou falar em minhas palavras, que a gente precisa aplicar o dinheiro em vários ramos, para que se um falhar, o outro te sustenta. Provérbios ensina isso. Certo. Então, meu pensamento é esse. Daqui pra frente, depois que eu ampliar minha loja e funcionar redondinha, investir em outra área, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, essa é a visão empresarial. Agora, sua visão espiritual. Porque você, além de ser empresário, você é pastor. Sim. Qual é a sua visão ministerial? Quais os seus planos ministerial? Plano ministerial, hoje eu, particularmente, eu contribuo com algumas obras sociais. Tem a Mirk Brasil, que a gente dá auxiliada, é um projeto de missionários no Brasil. Certo. A gente contribui com uma ajuda com eles. E a gente tem o Ministério Igreja, né? Primeira Essência, que a gente está ali junto já há 12 anos. Seu lugar de reunião. Nosso lugar de reunião, que a gente contribui lá, né? Com a nossa mão de obra, com o nosso, quando precisa, com a nossa verba também. E tem o nosso bairro, que a gente é um bairro carente, que a gente tem sonhos para ali, para aquele lugar. Minha esposa junto comigo, o Ministério de Mulheres, que ela tá no papel, mas vai sair. Sabe por quê, Heron? Olha só, às vezes as pessoas, elas quando estão numa situação mais difícil, elas procuram Deus, elas vão até o Senhor, e ali elas passam a ser um ótimo servo de Deus, contribuir de todas as maneiras, porque não é só enviar dinheiro para uma igreja. Você tem que também estar pessoalmente trabalhando ali, porque Deus não está importando muito com o dinheiro, Ele está importando com a pessoa. Mas aí quando ela se torna um empresário bem sucedido, que as coisas começam a funcionar, ao invés dela criar planos, tipo assim, poxa, eu espero que um momento eu esteja tão bem, que eu possa deixar o meu comércio, deixar a minha empresa produzindo para mim, enquanto eu vou 100% me dedicar ao Senhor. Em algum momento já passou isso na sua cabeça? Já. Você deixar a sua empresa tocando e você falar, poxa, agora eu sou missionário, agora eu consigo tocar a obra de Deus, sabendo que eu não vou passar dificuldade nenhuma. Já passou isso na sua mente? Já passou. Já visualizou isso já? Inclusive essa segunda, terceira renda que for feita é justamente para isso. Se uma falhar, eu conto com a outra. Certo. E assim eu terei meu tempo disponível. E hoje não tem como. Não tem. Hoje ainda não tem como. Hoje seria irresponsabilidade, né? Irresponsabilidade. Então. Porque tem isso também, né? Tem muita gente que põe o negócio na cabeça, acaba indo ao campo missionário de forma irresponsável, né? E aí acaba... Porque se a gente vai ao campo missionário, alguns que tiverem recurso,
vão chegar lá e vão usar os seus recursos. Mas se a gente for irresponsável, bom, estou dizendo que é errado, mas tem que ter cuidado, porque senão a gente passa a ser mais um necessitado sem recurso, né? Contando com... a gente vai para ajudar e acaba sendo mais um que vai precisar de ajuda lá, né? Então... Eu tenho muito cuidado nisso, isso aí eu... Muito cuidado, até um certo medo, porque eu sei do que essas pessoas passam. As pessoas que vai e não tem um recurso, vai por conta própria, por força própria, vontade própria. Justamente. Tem que ter a vontade, mas o recurso tem que ter o recurso também. Mas você consegue enxergar que nesse momento aí você disse que já está fazendo, né? Sim. Você não pode ir, mas está financiando quem vai, né? Sim. Eu acho que isso é interessante, sabia? Para você aí, ó. Talvez você não esteja fazendo, não está tendo tempo para fazer, mas um pouquinho que você contribui já está ajudando quem está fazendo. Você já está fazendo sua parte. Heron, uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa, ela falou bem assim: eu não concordo com esse negócio de oferta de igreja, de dízimo de igreja. Eu falei: meu irmão, mas por que você? E como é que a gente vai construir a igreja? Não, cada um tem que ir lá e contribuir com a mão de obra, entendeu? Cada um tem que pegar firme. Eu falei: meu irmão, como que você me deu uma ideia maravilhosa? Então, você sabe para onde eu tô indo? Ele: para onde? Eu falei: para a igreja, eu vou bater um concreto agora. E foi Deus que usou a sua boca, porque eu sei que nessa visão, você vai estar me ajudando, né, meu irmão? Aí sabe o que ele falou comigo? Não, rapaz, é porque hoje eu tenho um negócio marcado com a minha irmã, não sei o que lá e tal. Eu falei: tá vendo aí, irmão? Então seria mais fácil você dar uma oferta, já que você sabe a necessidade da igreja ser construída. Não seria mais fácil você dar uma oferta e estar livre, e com essa oferta você pagar alguém para poder construir lá para você e tal? Aí o cara acabou, é que mesmo? O cara acabou falando: né, rapaz, agora sem querer, agora entendi, né? Sem querer, você me deu uma lição me ensinando que muitas das vezes eu não posso fazer, não tenho tempo para fazer, mas eu preciso de ajudar quem está fazendo. Realmente, ó, só não vou te dar uma oferta agora que eu não tenho. Infeliz. Nem isso você tem. Nem foi, nem mão de obra e nem oferta você tem, meu pai do céu. Então, parabéns. Acredito que você tem nessa visão de que, se você tiver nessa visão de falar: Senhor, que todo o meu campo esteja preparado para que eu possa um dia ter 100% do meu tempo para o Senhor, eu acho que você vai ser o próximo milionário do estado. Amém. Amém? Amém, pessoal? Ora por ele aí, tá? E depois nós voltamos aqui para te contar o resto dessa história. Eu recebo, desde já. Ora mesmo.